Fala galera, tranquilidade? Bafo Fiscal aqui trazendo mais um vídeo para vocês de legislação aplicada ao CFM, nosso curso de questões aí para a prova do Conselho Federal de Medicina. Hoje nós vamos abordar aqui o Decreto Federal 44045 de 58, beleza? Por meio de questões, eu trouxe algumas questões aí para a gente cobrir esse decreto, indo para a prova aí com o necessário. Aqui tá meu Instagram, quem quiser mandar mensagem lá, precisar mandar alguma dúvida, sugestão ou crítica, beleza? Vamos dar início aí então. Questão: à luz do que dispõe o Decreto Federal 44045, julgue o item. As normas processuais para o recebimento de denúncia, a sua tramitação e aplicação da penalidade seguirão as regras constantes das resoluções do Conselho Federal de Medicina, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Beleza, questão correta. Isso aí é o que está lá no 11, tá? Isso aí é o que está lá no 11 e fala exatamente isso. Beleza? Aí, comentário. As normas processuais para o recebimento de denúncia, sua tramitação e aplicações de penalidades seguirão as regras constantes das resoluções do CFM, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. À luz do que dispõe o Decreto Federal 44045, julgue o item. A execução das penas aplicadas em grau de recurso competirá originalmente ao Conselho Federal de Medicina. A questão está errada, né? Por que está errado? Porque os autos, quando o recurso é julgado, em qualquer dos casos, né? Publicado, quando publicou o acórdão, na forma que está lá no regimento interno, os autos serão devolvidos à instância de origem do processo, tá? Para a execução do decidido, beleza? Então, não compete originariamente ao Conselho Federal de Medicina em grau de recurso. Tem que voltar à instância de origem do processo, beleza? 3. À luz do que dispõe o 44045, no caso de cassação do exercício profissional, haverá apreensão da carteira profissional do médico e expedição das comunicações endereçadas às autoridades interessadas no assunto. Beleza. É isso aí. Questão correta. Certinho. É o que tá lá no 23, né? É o que está lá no 23. Trouxe aqui. No caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e comunicações endereçadas às autoridades interessadas, será apreendida a carteira profissional do médico infrator. 4. Considerando as disposições da 3268, julgue. O mandato dos membros do Conselho Federal de Medicina será remunerado pelos cofres públicos e durará 4 anos. Já estamos careca de saber, né? Que o mandato dos membros do Conselho não é remunerado, né? É honorífico. Eles têm que ser brasileiro nato naturalizado e durará 5 anos. Completamente errada aí a questão. Beleza? 5. Conforme disposto no Decreto 44045, julgue o item. Fica o médico
obrigado a comunicar ao Conselho Regional de Medicina em que estiver inscrito a instalação do seu consultório ou local de trabalho profissional. No entanto, tal dever não existe na hipótese de transferência de uma sede para outra na mesma jurisdição. Faz nem sentido, né? Faz nem sentido. Por quê? Ele é obrigado a comunicar o CRM, que ele está inscrito, a instalação do seu consultório ou seu local de trabalho, não é isso? E qualquer transferência também, tá? Mesmo que seja na mesma jurisdição. Então, e qualquer transferência ele está obrigado, mesmo que na mesma jurisdição. Beleza? Tem comentário. O médico obrigado a comunicar o CRM que estiver escrito, a instalação no consultório local de trabalho, assim como qualquer transferência de sede, ainda quando na mesma jurisdição. 6. De acordo com o decreto 44045, julgue a interposição de recurso de apelação contra decisões proferidas pelos CRMs caberá exclusivamente à parte que se sentir prejudicada. Bom, a gente sabe que o decreto traz que a apelação pode ser interposta por qualquer uma das partes, né? Então não é exclusivamente a parte que se sentir prejudicada. Ela pode ser interposta por qualquer parte. Recurso de apelação poderá ser interposto por qualquer das partes. E ex officio. 7. Conforme disposto no decreto 44045, julgue o item. O conselheiro suplente eleito somente entrará em exercício na hipótese de impedimento do conselheiro efetivo por mais de 30 dias ou na hipótese de vacância para concluir o mandato em curso. Perfeito. É isso mesmo. O suplente só entra em exercício na hipótese de impedimento do efetivo por mais de 30 dias ou vacância para concluir o mandato em curso. Tá aí o comentário, tá? No artigo 24. Terão sergens capitais. Aqui, ó, parágrafo 1º. O conselheiro suplente eleito somente trará exercício na hipótese de impedimento do conselheiro efetivo por mais de 30 dias ou na hipótese de vacância para concluírem o mandato em curso. Questão 8. Conforme o decreto 44045, julgue o item. O dia e a hora das eleições dos membros dos conselhos regionais e do Conselho Federal serão fixados pelo Conselho Federal de Medicina. Beleza. Tá certinho. Quem faz essa fixação de dia e hora das eleições é o CFM, tá? Tá lá no 25, tá? O dia e a hora das eleições dos membros dos conselhos regionais e do Conselho Federal serão fixados pelo CFM. 9. Com base na Lei Federal 3268 e no Decreto Federal 44045, julgue o item. A diretoria de cada conselho regional compor-se-á de presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro. Certinho, né? Isso é a literalidade do artigo 14 da 3268, né? Composição da diretoria: o presidente, o vice,
primeiro secretário, o segundo secretário e o tesoureiro. Para conselho regional, tá? Para conselho regional. Para o conselho federal, nós temos ainda a figura do secretário-geral aqui no meio, tá? Secretário-geral. Lembrando que, nessa questão anterior aqui, ó, ponto importante, lembrando que nos conselhos onde o quadro abranger menos de 20 médicos inscritos, poderão ser suprimidos os cargos de vice-presidente, de primeiro ou segundo secretário, tá? Então, cargos que não podem ser suprimidos é o tesoureiro e o presidente. 10. Com base no Decreto Federal 44045, julgue o item. Os processos relativos às infrações dos princípios da ética profissional não se submetem ao contraditório e ampla defesa. Pois isso aí não tem cabimento, tá? Fere até Constituição, não é isso? Então, foi observado o princípio da ampla defesa do contraditório, tá? Questão 11. Com base no Decreto Federal 44045, julgue o item. A obrigatoriedade da inscrição perante o Conselho Regional de Medicina não abrange os profissionais militantes no exercício de cargo ou de funções públicas. Errado. Errado por quê? A inscrição é obrigatória, né? Todos têm que ter a inscrição. Não importa cargo, função, tá? Então, todos têm que ter o seu registro. Aqui a inscrição obrigatória e abrange todos os profissionais militantes, sem distinção de cargos ou funções públicas. 12. E última questão. Com base no Decreto Federal 44045, de 58, julgue o item. Quando houver mudança de sede de trabalho para a região de competência de outro Conselho Regional de Medicina, o profissional deverá quitar integralmente a anuidade no Conselho Regional de Medicina de origem. Perfeito. Certinho. Para não sair em débito, né? Então, é o que traz aí o artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Quando houver mudança de sede de trabalho para a região de competência de outro Conselho Regional, o profissional deverá quitar integralmente a anuidade no Conselho Regional de Medicina de origem. Beleza, rapaziada? Assim a gente fecha o decreto 44045, curtinho, né? Mas eu trouxe aí, acredito que o necessário para cobrir as questões de prova desse assunto, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestão, crítica, mandem no Instagram, @bapofiscal. Avante, bons estudos, bons trabalhos e até o Diário Oficial da União.